O senhor assume a presidência do Conselho Editorial da revista no ano em que a Justiça e Cidadania completa 21 anos. Inclusive agora, no mês de maio, mês de comemoração dos 21 anos da revista. Qual a contribuição que o senhor pretende dar à revista nesse momento em que ela atinge a sua, vamos dizer, maioridade? Bom, Tiago, em primeiro lugar, torna a te dizer que é uma honra para mim participar desse trabalho que já vem sendo construído tijolo por tijolo por um idealista, que foi teu pai, né? O Orfeu. Ele realmente pensava a revista e o prêmio Dom Quixote como um verdadeiro Quixote. E era assim que nós o víamos no âmbito do judiciário. Então, realmente foi um período de afirmação da revista, né? A história da revista se confunde, na verdade, com a própria democracia brasileira, porque depois da Constituição de 88, o período seguinte foi ainda de construção das frágeis instituições que se seguiram da vida democrática, e a história da revista, a partir de então, se confunde com esse processo de redemocratização. Muito do Orfeu e também do personagem que era o presidente do Conselho Editorial, né, que foi um dos redatores da Constituição de 88, né, o senador Bernardo Cabral. Ele exercia essa função de presidente do Conselho, não foi isso? Exato. Ele continua o presidente de honra, né? E agora ele passa a integrar a presidência de honra. Então, tudo isso, na verdade, é muito simbólico, né? E poder dar continuidade a esse trabalho é, para mim, um desafio muito grande e também uma oportunidade de prosseguir nessa coisa do Quixote, né? Mais ou menos como aquela espécie de utopia. O nome da revista é muito simbólico também, né? Porque ela frisa bem a justiça, frisa bem a democracia, frisa bem a cidadania. Então, é um pouco daquela utopia, né, que se fala. Como é o nome daquele autor? Espera aí, deixa eu lembrar dele. O Galeano, né? Ele fala que a utopia é uma espécie de uma estrela que o guia, em que ele vai atrás dela mesmo sabendo que ele nunca vai conseguir tocá-la. Então, na verdade, é um pouco do nosso trabalho aqui, que é esse desafio que nós estamos perseguindo. A gente vai atrás da democracia, vai atrás da justiça, vai atrás da cidadania, sempre contribuindo com passos decisivos para isso. Ao longo desse tempo, foram inúmeras reportagens, inúmeros eventos, inúmeras atividades que a revista e o Instituto desenvolveram. Portanto, é a história da revista se cruzando com a evolução da democracia no nosso país. O senhor enxerga risco à estabilidade democrática no atual momento brasileiro? Tiago, o judiciário brasileiro ele é um dos mais independentes do mundo. Isso reconhecido pelos principais estudiosos desse tema, poder judiciário, e também baseado nas principais pesquisas que foram realizadas hoje sobre funcionamento do judiciário no mundo. Ele, desde a nossa primeira Constituição, ainda do Império, os juízes já contavam com alguns dos predicamentos da como a garantia da inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos. Então, a nossa tradição, depois isso passou para as constituições republicanas, a nossa tradição sempre foi a de um judiciário independente, o que nos destaca muito aqui na América Latina, porque a tradição não é essa, né? A tradição de formação dos estados na América Latina sempre foi uma tradição avessa a essa funcionalidade do poder judiciário. Então, o
Brasil sempre foi destacado nesse particular. E depois, com os avanços que nós tivemos, a independência administrativa, a independência também orçamentária, que foi uma conquista da Constituição de 88, tudo isso foi contribuindo para que nós tenhamos hoje um poder judiciário realmente que se possa dizer autônomo, independente, que deve colaborar e contribuir com os outros poderes. É um orgulho para nós que integramos esse judiciário. O juiz ele tem absoluta independência para decidir com base na lei, com base no seu convencimento. Nos coloca isso numa posição de muito destaque no cenário internacional. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esses embates, essas fricções típicas da democracia, em que ora o executivo está um pouco mais forte, ora o legislativo, tudo isso faz parte da história da democracia no mundo. Essas fricções são absolutamente normais e nós já temos hoje instituições muito sólidas para superar essas fricções. Então, absolutamente não existe qualquer risco, peremptoriamente eu te digo isso com toda certeza, não há o menor risco de retrocesso. As instituições no Brasil funcionam muito bem. Ministro, vivemos simultaneamente os efeitos da quarta revolução industrial, né? E junto com a pandemia do novo coronavírus. Então, os profissionais, as empresas, todo mundo está se reinventando para se adaptar a esse novo tempo. O senhor acredita que o judiciário está preparado para essa mudança? Bom, isso sim eu acho que vai mexer muito com a nossa sociedade contemporânea, né? Na verdade, já vinha mexendo. O impacto da tecnologia, eu acho que depois, como você disse, da Revolução Industrial, hoje é o grande motor para as mudanças que estão acontecendo interna e externamente ao judiciário. O que aconteceu com essa pandemia é que isso se acelerou, né? Ganhou uma dinâmica própria. O judiciário teve que adaptar o seu serviço, o seu funcionamento, e teve que fazê-lo com uma extrema velocidade para poder não deixar a bicicleta cair, como se diz, né? Continuar com a bicicleta andando. Essa evolução já vinha caminhando, a evolução da tecnologia que trouxe um impacto enorme. Tanto isso é verdade que nós estamos agora no centro de pesquisas que nós temos no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Associação de Magistrados Brasileiros, já vínhamos desenvolvendo desde o final do ano passado, desde meados do ano passado, uma pesquisa sobre inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Então, a tecnologia já vem trazendo muitos impactos e agora vamos tentar entender com essa pesquisa que está em andamento qual a verdadeira extensão da utilização da inteligência artificial para dentro do Poder Judiciário. O que a pandemia fez foi acelerar. Acelerou algumas medidas que tinham que ser adotadas e trouxe algumas inovações repentinas. Essas nós temos que pensar bem, no meu modo de ver. Por exemplo, julgamentos por videoconferência. Esses julgamentos são, no meu modo de ver, devem ser utilizados absolutamente em caráter excepcional e temporário. Eles não podem ser permanentes, sob pena de você criar, e aí não é uma aversão ao que é novo, não, um misoneísmo que se fala, eu não tenho aversão ao que é novo, ao contrário, eu quero que o novo sempre venha, mas para algumas atividades, a presença, ainda os atos presenciais, no meu modo de ver, eles são fundamentais para uma boa qualidade. Exemplos disso que eu estou falando. Reuniões e seminários.
Você pode fazer centenas de seminários virtuais com expositores, com debatedores, mas tão eficiente e tão importante quanto a troca de informações é a interação humana. É o que se faz ali no cafezinho, no jantar, nos encontros que se tem, nos ambientes de convivência comum. Esse é muito importante, é onde você realmente interage. Esse tipo de evento, no meu modo de ver, vai sempre existir, porque você não pode fazer isso virtualmente. Outro exemplo é o do próprio julgamento em si. Os advogados não conseguem se encontrar pessoalmente com os juízes para entregar os memoriais, para fazer as explicações que o olho no olho não substitui pela tela do vídeo. Eu vejo também que os julgadores entre si, na véspera do julgamento, ou na entrada do julgamento, trocam impressões que são importantes para a formação da convicção do colegiado. Então, o julgamento fica pobre. E, no meu modo de ver, ele deve ser utilizado apenas para as questões que são momentâneas e que não podem esperar o retorno das sessões presenciais. Fora daí, eu não vejo como manter esses julgamentos depois que isso terminar, porque você vai, claro, criar alguns aperfeiçoamentos do julgamento. Talvez você possa permitir, em situações excepcionais, que o advogado faça a sustentação por videoconferência. Em situações excepcionais, que vão ser reguladas depois, para evitar o deslocamento para a sessão de julgamento. Mas, volto a te dizer, nada substitui a presença dos julgadores, a forma de interação que o julgamento presencial traz. Até para não esvaziar a importância que os tribunais, que o Supremo, que o STJ têm como tribunais nacionais. Imagina julgar uma tese de direito federal, um recurso repetitivo, por videoconferência, com amicis curiae, com várias intervenções, com pesquisas. Isso tudo fica muito prejudicado com a videoconferência. Então, eu acho que ela é absolutamente temporária e excepcional. Então, logo possa haver as sessões presenciais, elas devem retornar. Segundo lugar, são as sessões que a gente chama de sessões virtuais. Essas ficam com o processo por uma semana para que o julgador possa examinar e, normalmente, são casos muito batidos. Aí se chama plenário virtual. Essas funcionam bem, porque são decisões repetidas, são votos já sabidos. Então, a participação das partes, dos advogados, dos julgadores, ela é muito, muito excepcional, muito difícil de acontecer. Então, o plenário virtual acelera bastante esses julgamentos, como uma válvula de escape. Se não estiver satisfeito com o julgamento ali no plenário virtual, retira e ele vai para o plenário físico, sem nenhum problema. O que o senhor acha do funcionamento virtual dos cartórios, esse funcionamento remoto? A aceitação de documentos digitais e daí por diante? Bom, nesse particular, como é a atividade extrajudicial, né, que não depende efetivamente do judiciário para funcionar, quanto mais facilidade para o cidadão, melhor, porque ele pode... Tudo que puder ser feito sem a necessidade de ir lá, enfrentar fila, tudo que puder ser feito sem comprometer segurança jurídica, validade dos negócios jurídicos, sem a presença física, é excelente, né? E, nesse momento, eu acho que essa coisa toda que aconteceu puxa para isso, né? É aquilo que eu te disse. Já vinha vários avanços nessa linha. Agora, o que teve que ser feito é que eles se tornaram prementes, iminentes. Então,
tudo isso que foi antecipado veio para ficar, eu não tenho dúvida. Agora, nada disso vai poder tirar a oportunidade de você ir lá no cartório, questionar um ato, conversar com o servidor, né? Isso tudo vai ter que permanecer. Agora, o que puder ser feito online e à distância, sem prejuízo da segurança e com rapidez para o cidadão, ótimo. O CNJ editou algumas recomendações, inclusive a 63, se eu não me engano, o senhor foi o relator, né? O senhor acredita que essas recomendações serão suficientes para o judiciário consiga lidar com esses desdobramentos econômicos e sociais causados pela pandemia? É difícil a gente ainda fazer uma previsão disso, né? Porque são inúmeros desdobramentos, inúmeras consequências, que é impossível você prever todas e quais serão, né? Porque tem implicações de ordem econômica, implicações de ordem tributária, implicações de ordem administrativa, implicações de ordem contratual, implicações de ordem de responsabilidade civil, então, implicações penais. Nós estamos ainda tateando com isso. O que o CNJ fez, em muito boa hora e em boa medida, foi organizar um mínimo para o funcionamento dos tribunais e também para algumas recomendações aos juízes. Mas ainda é muito cedo para avaliarmos esses impactos. Uma coisa é certa, nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado, nós juízes, para separarmos o joio do trigo, porque vão ter alguns de má fé tentando se aproveitar desse momento para obter uma moratória que era indevida, porque o sujeito já estava devendo antes, né? Também, por outro lado, nós teremos muita gente de boa fé que vai precisar de um fôlego, e não somente um fôlego, vai precisar também de algum calço para poder sair da situação em que se encontra. Então, tem que regular, tem que calibrar bem a questão da revisão do contrato para que o remédio não mate o doente, tem que ter essa cautela. E, sobretudo, se você traçar um paralelo entre a curva da doença e a curva das demandas para o judiciário, se você conseguir traçar esse paralelo, você vai perceber nitidamente que é preciso investir em mecanismos fortes para poder abaixar essa curva também para o judiciário, né? E essas recomendações dão um parâmetro mínimo para que nós possamos atuar, para que nós, juízes, possamos atuar. Vamos ter que ter essa visão de curva das demandas, porque agora, retomando os prazos processuais, reabrindo o funcionamento dos tribunais, a gente vai ter uma avalanche de novas demandas. Então, se nós não tivermos aí uma medida profilática, qual seria? O investimento em mediação prévia, antes do sujeito ingressar em juízo, talvez pensarmos, e é um ponto que a gente tem que refletir bastante, de recomendar que os juízes, antes de darem seguimento às demandas, que eles submetam, especialmente quando se trata de revisão de contrato, que eles submetam isso a uma mediação prévia, porque realmente tem que um entender o lado do outro, senão não vai dar certo isso. Vai ter um enxame de demandas e ninguém vai conseguir resolver. Tramitam no Congresso vários projetos com mecanismos para dar suporte a essas empresas em dificuldade que o senhor acabou de comentar, ou até em recuperação. O senhor acredita que novas leis são necessárias? É o momento de se criar novas leis? Essa coisa da legislação de momento, do impacto do momento, que se chama de legislação
com o coração e com o fígado, né, não costumam funcionar bem, como nós sabemos. Mas uma outra coisa são as legislações excepcionais e temporárias que regulam determinados fatos jurídicos para enfrentar aquelas situações. Essas, talvez, diante dos desdobramentos que isso possa gerar, talvez sejam úteis para nós, operadores do direito. Mas, volto a te dizer, ainda estamos muito no começo disso, né, dos desdobramentos que isso pode gerar. Diferentemente do que acontece em gravíssimas crises, guerras e outras situações, calamidades, o maquinário, o chão da fábrica, nada disso foi afetado. As lojas, a estrutura física e material disso tudo está funcionando. Nós temos agora que saber a atividade humana voltando, ela vai ser suficiente para a retomada? Em que tempo é essa retomada? Num shopping center, por exemplo, que depende da circulação das pessoas. Enquanto tiver a doença, enquanto não tiver uma cura, enquanto não tiver uma vacina, as pessoas vão voltar a frequentar o shopping center, mesmo com as lojas abertas? É imprevisível, né? São variáveis que fazem com que essa situação para nós do judiciário, que normalmente já temos muita cautela para examinar relações jurídicas, demora, né? O tempo do judiciário se diz que é um tempo muito longo. Nessas situações é até maior, porque nós vamos ter que observar os diversos fenômenos. Não pode ser tão longo que não tenha uma resposta, mas não pode ser tão rápido que a gente decida com o fígado e não decida com a cabeça. Isso, na verdade, vai exigir uma forte atuação do Estado para conter esses efeitos, né, da pandemia. Com isso, o senhor acredita que o Estado mínimo está em xeque? Também é outra discussão enorme, né? Entre os economistas, eles não têm muita clareza, né, sobre isso. Os muito liberais acreditam que a saída é o mercado. Aqueles outros que, ainda que liberais, flexibilizam essa regra, acham que sem a intervenção do Estado nós não retomamos a atividade econômica. Se nós olharmos um pouco para as crises pretéritas, e talvez aí o maior exemplo seja o New Deal do americano, né, que depois da crise de 29 teve que se reinventar, como você falou desde o começo. No New Deal, o Estado teve uma presença muito forte, seja na regulação de determinadas matérias, de determinadas produções. No New Deal, por exemplo, produção que estava em excesso, eles descartavam para poder manter emprego, para poder manter geração de renda. Então, além disso, forte intervencionismo na área de produção de infraestrutura, né, de construção de infraestrutura. O Estado atuou muito para dar emprego, e isso na meca do capitalismo, que é os Estados Unidos, né? Então, é difícil dizer, porque eu acho que agora, com as medidas que o governo federal já adotou na distribuição de renda, né, para atingir uma gama muito grande de trabalhadores informais, de trabalhadores com baixa renda, isso já é, em certa medida, uma atuação forte do próprio Estado, né? Eu não sei se isso vai ser o suficiente, mas eu também acredito muito, Tiago, que o mercado, num sistema como o nosso, né, o nosso empresariado, está doido para crescer. É empreendedor, nós temos aí muita atividade econômica que é admirada pelo mundo todo, agronegócio, a questão da construção civil, da incorporação. Nós temos atividades que são muito fortes aqui dentro, né?
A área de serviço também está crescendo muito, né? Então, essa atividade, tão logo haja retomada, com investimento, com empreendedorismo, eu acho que tem tudo para crescer, independentemente do Estado. Agora, veja, tem uma questão aí que nós precisamos trabalhar bem. Eu acho que o governo pode ajudar muito na hora que sentar com os bancos, que o setor financeiro tem um papel central, que é o de financiar a retomada, a recuperação. Mas, para isso, precisam estar com políticas públicas bem delineadas. Aí eu acho que o setor público pode ajudar muito, né? Renegociando com os bancos, estabelecendo regras claras para que a atividade financeira possa alavancar a retomada. Que eu tenho certeza que com a nossa garra que é típica dos brasileiros, a gente retoma isso. Como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor enxerga algum risco à realização das eleições municipais esse ano? Pergunta é muito boa. Eu estou lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, e tenho acompanhado assim passo a passo essa questão, até porque pelo rodízio, a partir de julho, agosto, eu devo assumir a corregedoria eleitoral, se escolhido pelos meus pares. Como eu te disse, é um sistema de rodízio que acontece ali no Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez escolhido, terei essa responsabilidade de atuar na corregedoria, o que é um papel relevante quando se trata de eleições municipais como essa, né? Salvo engano meu, é a maior eleição do mundo, com maior quantidade de candidatos, com maior participação popular, a primeira ou a segunda maior do mundo. Salvo engano, é a maior do mundo. Então, é uma responsabilidade grande. Pelo que eu tenho acompanhado ali, há um cronograma a ser seguido. O próximo presidente será o ministro Barroso, posse já marcada para o mês de maio. E ele tem dito também que a ideia é, se possível, não adiar. Mas se tivermos que adiar, e essa decisão deverá ser tomada até o mês de junho, se tivermos que adiar, seria por 1 ou 1 mês e meio, para que ela possa acontecer até meados de dezembro, a eleição está terminada. Com isso, vamos precisar de alguns ajustes, claro, mas ela não implica em extensão de mandatos já existentes, o que fere bastante a democracia, né? Porque você escolhe um candidato para um determinado período. Você estender numa canetada o mandato que ele recebeu é uma violência da democracia. Agora, tudo isso que eu disse precisa estar combinado com quem faz a regulação da eleição, que é o Congresso Nacional, que é o Parlamento. Embora o TSE vá executar, a Justiça Eleitoral executa essa eleição, realiza as eleições, mas quem fixa os prazos é a legislação, é a Constituição. Então, talvez uma regra transitória para essas eleições possa ser pensada diante dessas circunstâncias. Isso será decidido até o mês de junho. Não acredito que as eleições passem desse ano. Se houver adiamento, ela será para o final de novembro até meados de dezembro. O senhor, como corregedor, vai enfrentar um grande problema que, na verdade, é tentar fazer contenção da influência da fake news no processo eleitoral. O que o senhor tem a falar sobre isso? Realmente é um complicador, né? Essa questão das notícias falsas é um complicador, porque se ao mesmo tempo você
como juiz eleitoral, não pode e não deve deixar propalar as notícias falsas, por outro, você não pode também, o sistema da justiça eleitoral não pode cercear o debate entre os candidatos, que é o alimento da democracia, é para isso que ela existe. Hoje, esse debate eleitoral ele não acontece mais na televisão, nos comícios. Esse debate é em rede social, né? É no WhatsApp, é no Facebook, é no Instagram, é nas redes sociais. Então, o que nós precisamos fazer aí é uma regulação mínima onde os próprios partidos e a imprensa séria participem desse controle das notícias falsas, porque essa tarefa não pode caber aos juízes. Não sou eu que vou dizer se a notícia é falsa, se a notícia é verdadeira. O que eu posso fazer é uma intervenção quando houver algum ataque à honra a algum dos candidatos ou quando houver desequilíbrio das forças no debate eleitoral. Aí é que entra a justiça eleitoral. Fora daí, é partido político, é candidato, é da democracia. Então, o que o tribunal pode fazer, e que tem feito, justiça seja feita, o tribunal tem procurado fazer, são os convênios com a imprensa séria, reconhecida, para que as notícias falsas sejam imediatamente detectadas e automaticamente desmentidas. E aí é um pouco de usar do próprio veneno contra a cobra, né? Porque você usa da tecnologia para poder rastrear o que está acontecendo e desfazer a notícia falsa. E isso também é entregue para a imprensa reconhecida, a imprensa acreditada, que eu acho que tem um papel fundamental nisso aí. E os próprios candidatos e partidos que têm que exercer uma séria e serena responsabilidade nesse momento, né? Porque também a eles a notícia falsa, hoje um espalha, mas amanhã ele é vítima. Então, tem que encontrar um equilíbrio disso. É difícil, claro que não é fácil. As maiores democracias do mundo estão fazendo experimentos sobre isso. Estão fazendo experimentos de como fazer essa detecção, de como controlar isso, né? No nosso caso, ainda um pouco mais difícil, porque essas empresas elas são todas situadas em território americano. É mais difícil da gente obter dados, mais difícil de responsabilizar aqueles que cometem os ilícitos, mas eu tenho certeza que com esses mesmos avanços da tecnologia que facilitam algumas atividades, que facilitam esse debate virtual, eles também serão importantes no controle das notícias falsas. É um pouco do veneno criando a vacina para os seus efeitos. Como é que o senhor enxerga o judiciário pós-pandemia? Nós vamos ter que trabalhar muito para achatar a curva das demandas, porque no começo vai ser uma corrida para o judiciário para resolver todo tipo de problema, como eu imagino, um problema de locação, um problema de responsabilidade civil, um problema contratual, um problema de família, que nós nem falamos ainda, né? Vai ter uma quantidade enorme, problemas de previdência, problemas que afetam a saúde, contratos de saúde, vai vir a rodo. Então, é até difícil de imaginar a gama, seguros, é até difícil de imaginar a gama de problemas que vamos ter. Nesse começo, temos que trabalhar para achatar essa curva. Como? Utilizando mecanismos extrajudiciais que, antes do judiciário poder se pronunciar sobre a tese jurídica, possam resolver problemas que envolvem as partes e que decorrem dessa ruptura que tivemos
fato absolutamente imprevisível que gerou inúmeras consequências. Então, trabalhar para achatar essa curva, para usar a expressão do momento, é exatamente fazer com que haja uma procura grande pelas soluções extrajudiciais, das mais variadas. Mediação online, arbitragem, dispute board, terceiro neutro, tudo que se possa utilizar, e a advocacia terá um papel muito relevante nisso. Em segundo lugar, e num segundo momento, nós vamos ter que ter muita rapidez para a utilização dessas novas tecnologias para o enfrentamento dessa quantidade de demandas. E aí entra a inteligência artificial, aí entra a otimização do trabalho, realização de atos por videoconferência. Aí sim, nós podemos usar essas ferramentas, algoritmos, podemos usar essas ferramentas tecnológicas para auxiliar, debelar essa grave quantidade de processos que certamente vai chegar para o judiciário. E aí, num terceiro momento, nós podemos também visualizar aí o judiciário atuando, num sentido mais macro, como o grande moderador de situações extremas, seja para a democracia, seja para o nosso dia a dia, seja para a vida de cada um de nós. Nós vamos ter aí três visões, né? Uma mais imediata para a atuação do judiciário, uma segunda onde as ferramentas são destinadas à gestão do próprio judiciário, e uma terceira, que é uma visão mais amplificada do judiciário realmente guardião da paz social, viabilizando a solução dos conflitos. Isso sem perder de vista que isso demanda um planejamento, que isso demanda uma estratégia e que o CNJ, com toda certeza, já se debruça sobre esse planejamento. Os advogados são os primeiros juízes da causa. Se efetivamente o advogado, na hora que recebe a questão que é procurado pelo cliente, se ele já desde logo ajuizar a demanda, não tentar uma solução amigável, encontrar um denominador comum, realmente nós vamos ter um excesso de demandas que pode causar um acúmulo muito grande que pode levar a uma inviabilidade do sistema. Temos que ter muito cuidado nesse primeiro momento e uma parceria muito grande para não entupir o sistema judicial.